Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, juventude, Deus abençoe. Estamos aqui mais um dia para meditarmos na palavra do Senhor e eu peço que Deus possa nos direcionar em tudo, em toda essa caminhada aqui. E eu quero pedir uma coisa antes de iniciar a mensagem, como já é de praxe, né? Eu quero pedir que vocês curtam o vídeo, compartilhem, divulguem o canal. A gente está aí numa meta de bater 1000 inscritos para tentar fazermos a ceia ao vivo. Então, se vocês puderem ajudar, vai ser muito bom, vai ser de grande valia. Compartilhe aí, pede para as pessoas curtirem e se inscreverem no canal também, para a gente poder bater esses 1000 inscritos. E aí, hoje, nós estamos aqui, seria o culto de jovens, mas estamos aqui não no mesmo local físico, mas sim no mesmo propósito espiritual. Então, eu quero primeiramente orar com vocês para a gente iniciar de fato a mensagem, pedindo a direção do Senhor e que Ele possa fazer todas as coisas aqui, que seja a palavra dEle ministrada pelo Espírito dEle. Eu só seja um canal aqui para ministrar a palavra. Então, Senhor Deus, eu quero primeiramente te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Te agradecer, meu Deus, pelas tuas misericórdias. Te agradecer, meu Deus, pela tua graça, pela tua salvação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa me usar, Deus, Pai, que o Senhor possa, que eu estou aqui me esvaziando de mim, Deus, para que seja o Teu Espírito Santo, Deus, a ministrar todas as coisas, a falar através da Tua palavra, Deus, através do Teu Espírito Santo, Pai, em mim, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eis-me aqui, Pai, e que todos nós, Pai, possamos estar sensíveis a ouvir e entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui e eu trouxe um tema que muitas pessoas me perguntam, muitos jovens me perguntam, e eu tenho meditado sobre ele. Essa pergunta muitas vezes eu já ouvi e diz assim: aceitei Jesus, e agora? O que é que eu faço? Qual é o manual? Qual é a cartilha que eu sigo? A gente tem essa dificuldade de achar que depois que você aceitou Jesus Cristo, agora você tem um manual a seguir, assim, um passo a passo. E aí eu quero trazer aqui a história de um personagem da Bíblia que me chama muito a atenção. E nós aqui da Juventude da Igreja Gloriosa, nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano, e a gente passou agora um pouco pela história de Moisés. E eu quero mostrar a vocês o que acontece, o que aconteceu no processo de Moisés e o que isso pode trazer para as nossas vidas. Só que antes eu quero falar com vocês sobre um exemplo assim, que eu achei bem interessante. Eu estava assistindo uma série chamada Homeland, que é assim, a Pátria, e ele fala dessa luta dos Estados Unidos com o terrorismo, né, e vice-versa. E uma cena me chamou a atenção. Quando a presidente ela vai tomar posse, ela pega a Bíblia, ela bota a mão na Bíblia e ela faz um juramento. E aí eu estava vendo, né, por que ela faz esse juramento com a mão na Bíblia? Para que de fato ela possa estar passando ali toda a verdade, tudo que ela está se comprometendo a fazer ali perante Deus, e essa palavra é de Deus, que ela possa se lembrar disso para ela não deixar de fazer tudo aquilo que ela prometeu. E aí eu estava pensando, ela fazendo aquela assinatura, foi uma presidente no caso, e aí eu fiquei pensando aqui, eu disse, imagine, depois que ela fez o juramento lá, ela aceitou tudo, aí depois ela chega para os assessores, para todo mundo assim, e agora o que é que eu vou fazer? E aí eu fiquei pensando, imaginando essa cena. E eu queria que vocês tentassem entender comigo. Não tem um passo a passo. O que Deus quer com a gente é relacionamento, é intimidade. E aí tem um outro exemplo que Paulo Júnior trouxe em uma das suas mensagens, Paulo Borges, e eu achei bem interessante. Ele falou assim, se eu quisesse que o meu carro tivesse limpo, eu não chamaria o meu filho para lavar o carro comigo. Eu deixaria meu carro no lava-jato
e eu iria pegar e saberia que o carro estaria impecável. Quando eu chamo o meu filho para lavar o carro comigo, o que eu estou querendo com ele é intimidade, é conversar um pouco, é saber um pouco mais. Então eu uso aquela situação para ter mais intimidade. E aí eu quero agora entrar de fato na história de Moisés, que eu acho muito interessante, porque Moisés, o primeiro encontro de Moisés com Deus é bem interessante. Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, é o primeiro encontro de Moisés para com Deus. Diz assim, no versículo 1, capítulo 3: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. E eu quero aqui falar com vocês desse primeiro sentimento de Moisés. Ele está lá fazendo a sua rotina, apacentando lá as ovelhas de seu sogro, e de repente ele olha e vê uma sarça pegando fogo, só que ela não se consome, fica ali como se tivesse continuamente. E aí ele fica curioso, não, eu vou lá para ver o que é isso. E quando ele chega lá, Deus vê que ele vai se aproximando, Deus fala com ele. Veja que interessante, Deus falou com ele. Quantas vezes você chega aqui, ou então se a gente trouxer para os nossos dias hoje, que você recebe e Deus fala algo com você, e aí Moisés, sabe o que acontece com Moisés? Ele tem medo. Eu queria que você gravasse esse primeiro sentimento de Moisés: medo. Então, nesse sentimento, é muito interessante, porque muitas pessoas têm medo de fato desse encontro com Deus, desse confronto que Deus traz com a gente, dessa grandiosidade de Deus. Ou seja, com Moisés ali naquele exemplo lá, a sarça que pegava fogo e consumia, e ela e ficava intacta, não se deteriorava. E aí eu quero passar aqui a vocês o que acontece logo depois do versículo 6, diz assim, continua. Então o Senhor continuou, no versículo 7: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. No versículo 8: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair da terra, e para levá-lo a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Veja o que acontece. Nesse primeiro encontro, Moisés tem medo, e agora Deus dá uma missão a Moisés. E Moisés agora recebe essa missão de Deus. Que missão é essa? Conduzir o povo até uma terra que mana leite e mel. E a gente lendo aqui no livro, eu acredito, tentando me transportar, Moisés não imaginava a imensidão de coisas que iria acontecer entre
aquele chamado ali, aquela missão, e entrar na terra prometida. Ou seja, parece que as coisas acontecem rapidamente. Quando vem a situação para você, para mim e para a sua vida, quando você entra no reino do Senhor, quando você decide aceitar Jesus Cristo, você parece que as coisas vão acontecer como num passe de mágica. E nós sabemos que não aconteceu assim. Se você tiver curiosidade, continue lendo até quando o povo vai entrar nessa terra, é quando essa promessa vai acontecer. Perceba quantas coisas vão acontecer, quantas dificuldades. E aí, a primeira dificuldade que ele enfrenta não é logo o Faraó, é ver as suas limitações, é ver o quanto ele é pequeno demais para algo tão grandioso que Deus vai dar a ele. E é isso que acontece geralmente conosco. A gente vê a imensidão de problemas, às vezes a imensidão de coisas, e Deus nos dá uma missão: ide por todo mundo, levai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Tem uma missão para a gente, depois que a gente aceita. E o que é que Deus quer construir nessa missão? Lembra que eu falei do exemplo do carro? Deus poderia fazer todas as coisas. Ele poderia, num passe de mágica, fazer tudo. Mas Ele chamou Moisés, e Ele chama você, Ele chama a mim, para quê? Para que nesse processo aconteça um relacionamento. E aí, ele vai passar por diversas situações. Moisés vai passar por... Depois eu quero que você até leia, porque não tem tempo. Se a gente for ler a passagem toda até chegar e entrar, a gente ia passar aqui muito tempo. Então, ele vai, eu vou só dar uns flashes aqui para você. Ele vai primeiro enfrentar Faraó. E vai acontecer aquela famosa 10 pragas do Egito. E aí Moisés vai, Faraó endurece, e aí Deus manda uma praga. E acontece de novo, Deus manda outra praga. O povo sofre, as coisas vão acontecendo, e Moisés vai se relacionando com Deus. Cada vez que acontece uma negativa de Faraó, Moisés volta para Deus, e Deus dá uma nova instrução. Perceba que não é assim. Há um relacionamento, Deus vai mandando as coisas, Deus vai orientando Moisés, como Ele quer nos orientar na nossa vida. Ele quer que você vá trabalhar, você vai enfrentar as dificuldades, e você vai buscar orientação na palavra dEle, e você até vai cair na primeira vez, mas com a orientação, você retorna para Ele, e você volta melhor, e agora você vence a situação. Ou seja, e nessa situação, nesses acontecimentos da sua vida, você desenvolve um relacionamento com o seu pai, e você vai começando a conhecer Ele. Só que o que acontece? E aqui eu quero abrir um parêntese, algo muito interessante que Douglas falou num vídeo lá para a juventude da igreja dele, e eu achei muito interessante. Ele falou assim, a frase foi essa: eu temo por achar que a nossa juventude, ao invés de estar desenvolvendo a intimidade com Deus, ela está familiar de Deus. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, intimidade, familiaridade, para mim parecia a mesma coisa. E aí eu fui buscar, na realidade, essa diferença, se existia, de intimidade para familiaridade. Na realidade, a familiaridade, ela é um dos tópicos da intimidade. Veja o que é intimidade no dicionário. Intimidade é vida doméstica, cotidiana, relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. Familiaridade, quando vem isso assim, logo me vem assim, a seguinte frase. De vez em quando você para assim, você vê algo e diz assim, puxa, isso me soa familiar. Quando você diz essa frase, você diz o seguinte: tem muito tempo que eu não vejo isso, mas, rapaz, eu acho que eu conheço isso. Perceba que quando você está dizendo essa situação, você não está em contato diário com essa situação. Ou então você não está em contato diário com essa pessoa. Você até conhece de ouvir falar, você até reconhece os sinais, mas você não tem intimidade com essa pessoa. E esse é o grande problema, é que nós estejamos
familiares de Jesus. A gente até olha ali e diz, puxa, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Jesus é todas essas coisas que a gente sabe. Ele é a estrela da manhã, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas só que, qual é a nossa intimidade com esse Deus? O que nós conhecemos de prática, de vida íntima com esse Deus, com esse Jesus Cristo que a gente tanto prega? Se você chegar aqui e lançar aí qualquer coisa, se eu agora falar uma heresia, agora vem 400 mil pessoas aí, vai sair comentário que não acaba mais, julgando. Por quê? Porque as pessoas sabem a letra, porque as pessoas sabem o que contém aqui dentro. Só que o problema está na relação. Isso é prática na nossa vida, isso é relação muito próxima, isso é amizade íntima, que é o que Deus quer criar em nós. E voltando para Moisés, no decorrer da nossa vida, Ele não quer simplesmente que você chegue e venha domingo aqui na igreja, bote a Bíblia debaixo do braço, como a gente sempre escuta, venha domingo para a igreja, depois você volte para a sua casa, passe a semana toda sem saber quem é esse Deus, e no domingo você vem de novo para a igreja para dizer que você é crente. Não, não é só isso. Ele quer que na segunda-feira, o que você ouviu no domingo, a relação que você teve no domingo, ou o culto que você prestou a Deus, isso faça sentido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e no domingo você vem prestar seu culto de novo, ou no sábado, ou qualquer dia que você for prestar o culto. Então precisa fazer sentido, precisa existir relação íntima, precisa ter contato. E esse é o grande desafio. Aceitei Jesus e agora eu vou me relacionar com Ele. E perceba que Moisés não passa somente pelas pragas. A gente viu até a novela aí dos 10 mandamentos. Chegou lá, aconteceu aquelas pragas todas, e aí ele vai saindo, Moisés vai saindo com o povo do Egito, e ele se depara com o Mar Vermelho. E quando ele se depara de novo com o Mar Vermelho, quem é que ele recorre de novo? A Deus. E Deus diz a ele, por quê? Porque clamas a mim, Moisés, essa célebre frase que a gente conhece. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. E ele levanta o cajado e o povo passa pelo Mar Vermelho. Perceba as coisas que vão acontecendo, a grandiosidade da relação de Moisés para com Deus. E acontece que Deus protege eles no deserto. Eles chegam no deserto, e o deserto, para quem sabe, de dia é muito quente, de noite é muito frio, e de dia Deus protegia ele com uma nuvem, não deixando que o sol cozinhasse ele, o sol do deserto. E à noite, que era muito frio, aquela nuvem era uma nuvem de fogo, e ela aquecia o povo. Ou seja, veja a relação acontecendo, veja Deus se mostrando ao povo, para que o povo de fato tenha esse acesso a Ele. E até que, eu quero já adiantar um pouco, chega no versículo 20, Êxodo no capítulo 20, versículo 18 a 21, acontece algo que é muito interessante. No versículo 18, 20 e 18, diz assim: todo o povo presenciou trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo. Veja a resposta daquele que estava com medo no primeiro encontro: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então perceba que tanto Moisés quanto o povo, eles estavam olhando para o monte, o monte fumegante, os trovões, os relâmpagos, e eles estavam vendo a mesma coisa. Só que
A perspectiva de Moisés é a perspectiva da relação. Ele sabia o que Deus estava fazendo. A perspectiva do povo, o povo, ele conhece um Deus de familiaridade, não de intimidade, ou seja, ele não conhece os projetos de Deus. Ele não conhece o íntimo de Deus. Então, essa é a diferença. É isso que a gente precisa atentar. É isso que nós precisamos querer. Quando nós aceitamos a Jesus, a pergunta, e agora? E agora? Vive, se relaciona. É isso que Deus quer. E aqui eu quero mostrar a vocês algo que Jesus fala, que eu acho bem interessante, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21. Veja que coisa interessante. Ele diz assim, nem todo o que me diz, Mateus 7, no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Veja que ali eles achavam que tinham uma relação que não era essa relação. Porque o que Deus ele quer fazer conosco? Lembra do exemplo lá de Paulo Júnior? Ele não está preocupado. Se ele quisesse tudo perfeito, ele faria assim e aconteceria. Mas Deus não quer isso. Deus quer a relação. Deus quer uma família. Deus quer uma pessoa que nas situações você reconheça que Deus, ele quer até que você erre. Para quê? Para que você aprenda. Tanto, sabe por quê? Lá em Romanos nós já vimos isso. E está aí na internet a transição dos filhinhos para os filhos maduros, se nos transformarmos nos ruiós de Deus. Perceba que são os sofrimentos, são as angústias desse tempo, são as dificuldades que nelas Deus nos aperfeiçoa. Dela Ele nos mostra o que Ele mostrou a Moisés, como no início ele era totalmente debilitado de tudo, ele se reconheceu inapto para tudo, e como ele passou por tudo com Deus dando as ferramentas, as estratégias, e é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, com que nós venhamos passar pelos processos todos, Ele nos aperfeiçoando. Para quê? Para nos tornarmos filhos maduros e daí possamos contribuir com Ele nessa grande missão. Só que o que acontece hoje? Está uma igreja cheia de filhinhos, de técnicos, de aqueles que não são capazes de ajudar Deus nesse processo de gerar vida em outras pessoas, aqueles que só estão olhando para Deus com um olhar de dependência e não olhando para Deus com um olhar de ajuda no processo de estar ali contribuindo, de relação, de tendo intimidade com Ele. Mas nós estamos dentro das igrejas cheios de filhinhos imaturos ainda. Por quê? Porque a gente não passa pelo processo. E não sei se vocês já assistiram o filme Clique. Eu assisti, eu fiquei impactado. Porque aquele filme ele representa às vezes muito de nós na nossa vida. Nossa geração é uma geração que é tudo muito rápido. A geração Google. Se você quer uma pesquisa, vai lá, faz. Se você quer isso aqui, vai lá no Google, vai lá no YouTube, vai ali, faz aqui. A gente não pega as minúcias, nós não somos acostumados a passar pelos processos todos. Nós pulamos etapas. Eu que o diga, às vezes quando você quer achar um resumo de alguma coisa, é fácil. Mas a gente não quer ir lá, passar, aprender, fazer o processo todo. Isso é ruim. E o filme Clique, ele mostra isso. Adam Sandler pega lá, acha um rapaz que vende lá o controle para ele. Que controle é esse? Esse controle ajuda, é o controle da minha vida. E aí ele descobre em determinado momento que os momentos ruins da vida dele ele pode pular. E aí quando ele tem uma briga com a esposa dele, ele vai lá, pula.
E aí ele tem uma briga no trabalho, lá ele lá pula. E ele descobre que a promoção dele está daqui a um ano. Ele chega lá, pula. E aí ele vai passando aquilo, ele vai pulando essas etapas. Ele vai deixando de passar por essas coisas. E aí o que acontece quando ele descobre lá no final do filme? Que esses momentos eram cruciais da vida dele. Esses momentos eram o que desenvolvia a relação dele com a família dele. E trazendo aqui pra gente, esses momentos é que faz com que a nossa relação com Deus e com o nosso próximo se estreite. É esse momento em que Deus nos aperfeiçoa para o outro. São nesses momentos que Deus nos prepara. Para quê? Para nos tornarmos filhos maduros, para termos intimidades e, como Moisés, olharmos para a situação e identificarmos: é o meu Deus e há um propósito nisso tudo. Então, o que é que Ele quer fazer aqui e trazer conosco hoje? Não pule as etapas. E aceitei Jesus, e agora? E agora, viva com Deus todas as situações. Leve Ele para o seu trabalho, caminhe com Ele. Caminhe aqui, ó, na palavra. Está tendo dificuldade? Aqui, ó. E não tem segredo. Eu já disse, não tem segredo. Eu já disse isso várias vezes aos jovens. É leitura, oração e jejum. Esses são os meios que nós cristãos temos de nos relacionarmos com Deus. Nós precisamos conhecer essa palavra. Nós precisamos, através da oração, falar com Ele, conversar com Ele. E através do jejum afligir a nossa alma para nos tornar susceptíveis a ouvir a voz dele. Então, é isso. Então não pule etapas. Viva intensamente todos os momentos da sua vida mediante a palavra de Deus. Você aceitou Ele agora? Agora deixa Ele te aperfeiçoar como Ele aperfeiçoou Moisés. E saiba, reconheça as suas limitações. E é interessante que Ele aperfeiçoa Moisés, mas Moisés não herda essa promessa que Ele deu ao povo. Moisés se irrita, Moisés se ira, fere a rocha, faz algo que Deus não disse que era para ele fazer e não entra. Isso mostra que mesmo você, eu e todos nós sendo aperfeiçoados por Deus, nós somos susceptíveis a errar. Mas nós nunca podemos desistir de ter esse relacionamento com Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa continuar ministrando e que você entenda que não é um manual, é o relacionamento. Ele não quer pessoas familiares dele, Ele quer pessoas que estejam vivendo todos os momentos da vida com Ele presente. Porque Ele é importante, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso papai, Ele é o nosso Pai amado e Ele quer estar presente. Ele nos criou para sermos uma grande família e é isso que vamos ser, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e que você continue firme nos caminhos do Senhor, hoje, para todo sempre. Deus abençoe, amém, glórias sejam dadas a Deus. Abre os meus olhos, eu quero
vez quero me desesperar. Outra vez quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Outra vez quero me desesperar. Outra vez quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, eu quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Quero me apaixonar. Outra vez quero me desesperar. Outra vez quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Quero me apaixonar. Outra vez quero me desesperar. Outra vez quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Somente por ti, Senhor. Amém, glória a Deus. E aí, será que foi? Sério? Corre, né?